Muita luz para todos, muita paz. Bom, hoje nós estamos iniciando então o seminário especial, né, sobre as tecnologias de cura extraterrestre. Por isso que nós, usuários desse corpo, nós esquecemos de toda a nossa natureza superior. Então nós não entendemos como funciona esse nosso corpo. Nós não temos acesso a essa informação. Da mesma coisa que nós esquecemos de toda quem eu sou, de onde eu vim, né, por que vim, o que eu estou fazendo aqui, que é a lei do karma, eu também esqueço de quem realmente criou este corpo que nós estamos usando. Né? Ok? Mas é óbvio que tem uma equipe no Astral Terra, né, que faz parte do projeto biológico da raça humana. Então ele entende de tudo sobre o DNA humano, partido, sabe? Ele entende que como que você pega duas células, né, um óvulo e um esperma, você junta e a pergunta é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa que os biólogos aqui não entendem. Eles não entendem como aquelas chamadas células-tronco, elas vão fazer depois de um tempo elas se especializam, faz célula do fígado, faz célula do olho, Por que elas fazem isso? Quem diz que elas têm que fazer isso? Que informação que elas estão seguindo? Então, eu vou explicar uma coisa interessante que eu aprendi com eles. Então, os engenheiros genéticos, eles fazem o seguinte, eles constroem no astral, eles constroem uma matriz grande, hein? Uma matriz pronta. Tá? Eles constroem essa matriz no computador. Faz toda a matriz do computador, como ele quer o cara, como que ele quer a pessoa. Ele vai mudando os DNAs, aquele corpo vai mudando na tela. Ele pode pegar esse corpo e projetar ele para qualquer idade, sabe? Esse corpo, quando tiver criança, ele vai ser assim, quando tiver com 20 anos, ele vai ser assim. O cara já adianta isso aqui, né? Ele faz toda a leitura, né? Se ele quiser implantar uma doença, ele implanta uma doença. Ele implanta um câncer para explodir quando ele tiver uma bomba relógio que com 30 anos ele dispara. Kármica. Então, se ele quiser fazer o cara nascer cego, então ele vai lá no computador dele, mexe naquele DNA. Se ele quiser fazer o cara com uma certa idade, tiver uma doença do fígado, que vai carregar, ele vai lá, programa o DNA dele. É um DNA programável. Tudo programável. Então, quando o cara encarna, ele encarna com uma matriz prontinha, o corpo biológico. Ele está com essa matriz. Isso tudo aqui é projetado antes do cara encarnar, porque tem que saber que alma que vai usar. Então, tem uma alma lá. Então, os caras sabem, tem essa alma aqui, essa alma vai entrar nesse corpo. Tá? Essa matriz aqui é projetada antes da mulher ficar grávida. Antes da mulher ficar grávida. Tá? Então, ele já tem todo esse projeto aqui, certo? Está tudo no computador em 3D, tal, é uma coisa lá. Eles sabem aonde fazer, o que fazer. Se ele inverter as DNA lá, tal, sabe? Eles projetam tudo. Tudo. Ok? Muito bem. Aí, isso aqui é feito de uma matéria sutil. Muito bem. Existe um ponto nessa matriz sutil, que é o ponto de partida. Por exemplo, quando, né, a mulher ficar grávida, ok? Eles vão conectar, não é? Aí não tem encarnação ainda não, o espírito não está aqui. Eles vão pegar essa matriz, vão colocar na mulher e vão fazer a conexão do esperma, das primeiras células, elas se conectam aqui. Tá? Então, esse primeiro é envolvida com toda uma matriz projetada, prontinha. Agora, o que essa célula vai fazer? Ela vai pegar material, ela vai começar a se reproduzir, ela vai pegar material do corpo humano, material nosso, que a mulher, que a mãe está comendo, tá? Por isso que a mãe não pode fumar, não pode beber na gravidez, porque vai dar interferência, vai dar zebra, porque o feto vai ser construído de acordo com o material que ela está. E outra,
O átomo sabe onde ele vai ter que se encaixar aqui. Porque são tudo átomos, você tem que entender que são átomos, são moléculas. São moléculas carbônicas, são moléculas e são proteínas. Elas vão se encaixando nessa matriz aqui, ó. Não é o acaso. Está tudo acontecendo aqui, ela está se encaixando aqui. A hora que o bebê está totalmente formado, está totalmente tomado por essa a matriz. Aí isso é só crescer. Só sair fora da barriga da mulher. E aí tem uma hora que os caras vêm e conectam. Depende. O feto tem que estar pronto. É depois dos 6 meses. Porque, vocês sabem, nunca um feto antes de 6 meses vinga. É difícil, ele morre. Porque não tem conexão, ele não está pronto ainda. Essas células não se fixaram todas aqui. Então o coração não está pronto, o pulmão tirou da barriga e morre. Ele não respira, não consegue fazer as coisas. Não é na hora do nascimento, não é antes. Por exemplo, aos 7 meses já dá para conectar, porque está pronta a matriz. Estando toda pronta a matriz, você gruda o plug, o USB. Aí o espírito fica conectado. O espírito não se conecta cedo, já na primeira molécula ali, sabe? Não é assim que funciona. Então, por isso que de 2 células simplesmente se constrói todo este ser. E se você perceber bem, os caras já perceberam aí, que a matriz do porco, por exemplo, é muito parecida com a matriz genética do homem. Que a matriz é pouca diferença do macaco, também do chimpanzé, poucas diferenças. Então, são essas diferenças que estão na matriz, aqui nesse desenho, que vai para um lado ou vai para o outro. Entendeu? Mas essa matriz está prontinha. Os átomos só vão grudando naquela matriz. Certo? Entendeu? Senão não dá certo. Se essa matriz tiver defeito, o feto nasce com defeito. Se algum problema der nessa matriz, o feto não consegue saber para onde vai. As moléculas que não sabem para onde vai. Sabe? Elas ficam perdidas e cria ali uma má formação. Tá? Uma má formação do fígado, uma formação do cérebro, uma formação do coração. Né? O caso do seu sobrinho. Aí tem que, às vezes, uma cirurgia dá certo, tal, corrige. Mas os caras depois, certamente, vão dar um jeito com a tecnologia deles, entendeu? Esse é o lance, que o nosso médico não sabe fazer isso. Né? Então, só para vocês entenderem que tudo isso existe diariamente no astral, você faz isso. Diariamente está nascendo gente. Você está entendendo? Então, os mentores kármicos, os senhores kármicos, eles pegam a ficha do cara. Aí eles passam para a equipe que vai projetar esse corpo. Olha quanto trabalho não tem do outro lado para se fazer. Né? Por isso eu falo, sem computadores, sem tecnologia avançada, ninguém precisa que é anjinho de asa lá, só fica batendo no céu sem fazer nada. Até pode parar. O plano superior é muito interessante, tem muita ciência avançada, muita tecnologia operando. E que médico nosso sabe disso? Ninguém aqui na Terra sabe. Então esses caras, sim, sabem curar qualquer coisa. Ele sabe na matriz onde está o problema. Tá? Ele sabe onde está. A pessoa começa a ter um tumor, começa a ter um câncer. Aonde está o problema? Né? Por que a partir daquele momento aquelas células estão se reproduzindo defeituosamente? Tem uma ordem envolvida ali. Você quer ver um lance? É o seguinte, a matriz, ela vai ficar com você, ela vai ficar ali. Aí você começa a fumar, você começa a fumar, você começa a agredir todas as células do pulmão. Mas não é só a célula, você está agredindo a matriz. Se a matriz dá um defeito, os átomos que têm que se regenerar, as células que têm que ser trocadas, regeneradas, elas começam a entrar em lugar errado. Começa o núcleo dela, porque isso tudo vai ao núcleo celular. Né? O núcleo dela não começa a reproduzir de forma correta. Ela reproduz uma célula que não tem nada a ver, que não vai fazer, por exemplo, o pulmão. As células começam a se reproduzir e não vem célula do pulmão ali. Vem uma outra célula louca que não significa nada. E aquilo começa a crescer e tomar conta das células funcionais do pulmão. E ninguém sabe o que fazer com aquilo.
É como se fosse uma desordem na matriz, certo? A informação, ela não consegue mais ser respeitada, a informação dessa matriz. Então, praticamente, você vai tomar conta do sistema, o cara vai morrer. Só que os engenheiros sabem disso, né? Então, se o cara vai morrer, porque está programado que ele vai morrer. Então, às vezes a morte é programada, às vezes o cara programa uma disfunção. Tem pessoas que sabem que vai morrer com 35 anos no dia que vai encarnar. 35 anos é o prazo que você vai ter lá embaixo para fazer isso, tá bom? O espírito, não, tá bom. Ele encarna, só que não se lembra. Aí com 35 anos ele pega uma doença, pega um problema que descobre 1 mês depois está morto. E não tem cura. Entendeu? Então tudo isso é um programa muito avançado, né? Que um dia vocês vão acordar para isso quando passar para o outro lado. E vocês vão ver como tudo estava extremamente organizado. Às vezes uma criança que nasce aqui morre com... Né? Eu tinha um garoto, eu dava palestra aqui no meu espaço, aqui. Durante muitos anos eu dei palestra. E tem um casal, né? Um casal de amigos meus, que ele trazia o filho dele, durante 3 ou 4 anos, ele tinha 18 anos, quando começou a assistir minhas palestras, mas ele tinha leucemia. Tá? E eles perguntavam para mim se tinha jeito, como é que eu falava assim, olha, não está em minhas mãos. Quando acontecem esses casos, né, precisa ver a matriz. Tá, né? E esse menino ficou assistindo por 4 anos as minhas palestras. Mas um menino bom, uma figura amorosa, legal pra caramba. Né? Aí com 22 anos, realmente ele teve uma crise, foi internado e não resistiu, partiu. Né? Aí eu falei uma coisa para a mãe dele. E aí? Né? Ai, Laércio, o que você me diz do meu filho? Olha, agora eu vou falar uma coisa. Agora ele já morreu, eu posso falar. Ele era um monge tibetano. Tá? Um monge tibetano que lá no Tibete estava às beiras da iluminação e da transcendência. Só faltava poucos anos de vivência na matéria, né, para ele sair dessa condição. Então ele recebeu um projeto para vir e partir cedo deste mundo. Né? E aí, né, do outro lado, ele é uma pessoa maravilhosa, bondosa. Ele sempre agradece pelas aulas que ele teve aqui, porque isso facilitou demais o reencontro dele e o retorno ao mundo espiritual. Né? Então, tem pessoas maravilhosas assim. Né? Tem pessoas maravilhosas. Eu tenho amigos meus que ficaram muitos anos conosco, o Carlão conhece, né, Carlão? Lá de Campinas. E depois eu saí de Campinas, né? Eu fui para São Paulo, fechei meu espaço em Campinas, tudo. E ele teve um problema com uma mulher, tudo lá, e se suicidou. Entendeu? Né, para os nossos amigos, ele frequentava as nossas reuniões espirituais, praticava Kung Fu com a gente, Tai Chi, andava onde eu ia dar palestra, ele que me dirigia, levava no carro dele a gente, sabe? Para baixo, para cima, ia para São Paulo. Por exemplo, aquelas palestras em São Paulo, que eu tenho foto até hoje, do Projeto Terra, pô, ele que me levava para São Paulo no carro dele, toda vez que nós íamos para São Paulo. Ele era uma figura maravilhosa, não era, né? Ele é. Esse negócio de era, né? A pessoa está viva, ninguém está morto. E, né, e ele partiu no suicídio com um problema, né, muito sofrido aqui. E do outro lado, né, ele foi muito amparado pelos nossos irmãos espirituais. Porque às vezes as pessoas, elas não se suicidam por má fé, né? Elas se suicidam por não suportar uma experiência terrena, não suportar uma angústia, uma depressão, né? Por vários motivos, né? Mas depois de um tempo no mundo espiritual, as pessoas vão se entendendo, vão se encaixando. Ele sempre está por perto no meu trabalho, sempre me ajuda. Você está entendendo? Então eu sempre falo uma coisa muito importante, né? O teu encosto de hoje pode ser o teu guia de amanhã. Eu quero só que vocês entendam uma coisa, o conhecimento do corpo humano existe. Ele existe.
Não é algo que tem que ser descoberto, você está entendendo? Não é o que a medicina tem que descobrir, porque nós temos que descobrir. Nada disso. É só falar com o cara certo, ela sabe tudo. Professor, fala que a glândula pineal é ligada ao terceiro olho. Seria aí a conexão com o espírito? Não é aí a conexão com o espírito, mas elos de percepção. Elos de percepção. Porque olha a tecnologia. Ó, os caras são tão avançados que eles têm que projetar um corpo. Por exemplo, o espírito está aqui, presta atenção. O espírito está vendo. Ele está vendo com qual olho que o espírito está vendo? Com que ouvido o espírito está escutando? Quando ele está fora da matéria, em projeção astral. Fora. Agora, quando ele vai se encaixar no corpo, duas coisas têm que acontecer. Fechar os olhos e fechar os ouvidos do espírito. E abrir esse olho normal nosso. Então, existe, claro, né, existe uma conexão entre... Aí que funciona o cérebro. Existe uma conexão do nosso olho físico, que vai mandar um sinal para o cérebro, e esse cérebro vai passar para o olho espiritual, que está fechado. Então ele vê como se ele visse através de uma câmera. Funciona assim, deixa eu explicar para você. Vamos supor que eu estou trancado nesse quarto aqui. Eu estou trancado num quarto, eu não sei o que está lá fora. Ok? Aí eu coloco uma câmera lá fora para monitorizar o meu terreno. Certo? Então, eu, com esse olho meu, que vamos supor, isso aqui é o olho do espírito. Tá? Então eu olho tudo que está acontecendo lá fora. Essa parede aqui é o meu corpo físico. Certo? Então, o olho espiritual não consegue ver lá fora. Ele tem que ter aquela câmera externa, é esse olho físico aqui, ó. Entendeu? Por isso que para abrir a terceira visão, né, e você olhar o mundo com os olhos do espírito, tem uma sacanagem aí. E essa sacanagem está aqui, ó. Está nessa matriz projetada. É ela que bloqueia o olho espiritual e o ouvido espiritual. Tá? Por isso, esses técnicos também sabem, num piscar de olho, abrir a sua terceira visão, e num piscar de olho, abrir teu ouvido espiritual. É aquele botão lá que aperta na mesa, né, Carlão? Mute. E tu mute na mesa de áudio que a gente tem, apertou para o som, abriu, volta o som. Professor, este corpo humano que achamos natural é na realidade extremamente artificial? Sim, toda unidade biológica é artificial. Na física, pela lei fundamental da física, que é o princípio da entropia da termodinâmica, nenhuma unidade biológica existiria no universo. Porque isso contraria fundamentalmente a lei da termodinâmica.